Se eu te falar de aviões pousando em estradas, muito provavelmente você vai ligar isso a alguma situação de emergência. Teve uma pane e o avião precisou pousar naquela estrada. Mas você sabia que estradas são utilizadas oficialmente como pistas de pouso e decolagem de aviões? Isso pode ser usado como pista auxiliar de um aeroporto ou até para situação de emergência, mais um trecho de uma estrada já previsto para receber um avião numa determinada situação. Isso acontece no meio militar principalmente. E nesse vídeo você vai conhecer algumas dessas estradas, pistas de pouso e decolagem pelo mundo e também entender por que isso acontece. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Eu já mostrei em outro vídeo aqui no Aero pistas que cruzam estradas ou até mesmo linhas férreas. Mas estradas podem ser utilizadas como pistas de pouso e decolagem e não só de forma aleatória para pouso de emergência num lugar que não necessariamente é preparado para receber um avião. Muito pelo contrário. Existem trechos de estradas em vários lugares do mundo que são próprios para serem convertidos para pista de pouso e decolagem de um avião. Essa ideia é antiga, isso começou lá nos anos 40, durante a Segunda Guerra Mundial com os alemães. A Alemanha já tinha o sistema de estrada Autobahn, que são estradas muito bem desenvolvidas, estradas muito boas, até conhecidas aí por carros não terem limite de velocidade em determinados trechos. Alguns pontos das Autobahns eram separados para pousar aviões como o Junkers Ju-88. A ideia disso era surpreender o inimigo, porque o avião poderia pousar ali e ficar escondidinho embaixo de uma árvore, por exemplo, e aí quando um inimigo passasse ele podia decolar e ir atrás, e o inimigo nem imaginaria que um avião decolaria de uma estrada. E além disso, essas estradas poderiam servir como alternativas durante missões, até para reabastecimento dos aviões. Ou seja, você imagina o avião pousar lá, parar no posto, enche o tanque aí. E essas estradas, lá no caso dos alemães, também podia servir como local para pouso de emergência. Durante a Segunda Guerra Mundial, eram as estradas todas ali que podiam ser utilizadas para pouso e decolagem na Alemanha. Eu digo as estradas por inteiro, né? Agora, se a gente avançar um pouquinho na história e entrar já no período da Guerra Fria, trechos de estradas foram preparados para aí sim receber um avião. Não a estrada toda, mas é como se fosse uma pista de aeroporto no meio de uma estrada mesmo. Só que mais lá para o final da Guerra Fria, nos anos 90, em alguns lugares, esses trechos que foram criados para receber aviões em estradas acabaram sendo desativados, se tornaram só estradas para veículos mesmo, normal. Só que em alguns outros países, trechos continuam em operação e principalmente para a operação militar. Essas pistas dentro de estradas, elas são normalmente trechos de 2 km, 3 km, mas além do trecho comprido reto, né, preparado para isso, tem também a questão de obstáculos. Então, quanto mais livre de obstáculos, melhor, para o avião poder caber ali sem bater em nada na lateral. Ou se tiver algum obstáculo, isso pode ser de fácil remoção, para na hora dessa estrada ser convertida para receber o avião, isso daí pode ser retirado. Vale lembrar isso, né? A estrada não está o tempo inteiro disponível para receber um avião. Tem hoje em dia uma preparação, uma conversão para aquele trecho da estrada receber o avião. Afinal de contas, se é uma autoestrada onde trafegam carros, caminhões, esse tráfego vai estar acontecendo e não é a qualquer momento que o avião simplesmente aponta ali, ingressa na final e executa um pouso no meio dos carros. Não é assim que acontece. A não ser que seja uma situação de emergência. Em alguns casos, trechos de estradas foram tão bem preparados para se transformar em pista de pouso e decolagem de avião que tem até saída de taxiway para o avião poder ir para um pátio, alguma coisa parecida. Esse trecho de asfalto ou de concreto da estrada também é preparado para receber o peso de uma aeronave pousando ali. E essas pistas ficam em stand-by para uma operação de guerra ou algo do tipo. Existem as estradas que têm trechos que já foram construídos do zero pensando nisso, mas também existem estradas que foram convertidas. A Força Aérea de algum país pode ver aquele trecho e entender que aquilo é uma posição estratégica que pode ser usada como base de operações de pouso e decolagens de aviões, no caso de uma guerra ou de um conflito, por exemplo. Então eles fazem uma análise em volta, vê a questão do pavimento, se aguenta pouso de um avião, se é largo o suficiente, se não tem obstáculos em volta, e isso também é convertido e entra em stand-by para caso precise ser usado como um aeroporto, né, como uma pista de pouso e decolagem, aí eles podem utilizar dessa forma. Então essa é uma estratégia que eles utilizam para, em vez de ficar construindo um monte de base militar, aeroporto espalhado pelo país inteiro, que custa muito caro e vai ser inútil durante um bom tempo se não tiver nenhum conflito, nenhuma guerra, eles fazem isso de uma forma muito mais viável e que essa pista sirva para outra coisa além pousar aviões que vão operar em suas bases normais, em aeroportos militares, e que, claro, aviões civis vão operar
nos aeroportos civis. Toda essa preparação de trechos de estradas para se transformar numa pista real de avião tem o objetivo de evitar coisas como aconteceu na Ucrânia em 2020. Os ucranianos estavam realizando exercícios, treinamentos militares com o caça Sukhoi Su-27. Eles estavam fazendo isso justamente em uma estrada que conecta a capital do país, Kiev, à cidade de Chop, perto da fronteira com a Hungria. E aí, num pouso, como dá para ver nesse vídeo, o avião bateu numa placa de sinalização. O dano foi mínimo, não aconteceu nada muito grave, mas poderia ter sido muito pior se essa placa tivesse sido ingerida pelo motor do avião, por exemplo. Por conta disso, de sinalização, até pros aviões, é importante ter um sistema de iluminação que pode ser colocado quando a pista vai ser convertida para receber aviões. Nesse caso, os equipamentos de aeródromo são armazenados em um local perto ali daquele ponto que pode ser transformado em pista de pouso e decolagem, e aí quando vai ser convertido, monta tudo isso, e essa conversão demora aí entre 24 e 48 horas, dependendo do lugar, claro. Nessa conversão pode colocar até outros equipamentos, como caminhões para abastecimento, também pode colocar uma torre de controle para controlar esses aviões que operam naquela estrada. Enfim, aquele trecho de estrada vai se transformar mesmo num aeroporto. Falando um pouco dos países que têm esse tipo de operação. Começando por Singapura. Singapura é um país muito pequeno e a Força Aérea da República de Singapura utiliza uma estrada, a Lim Chu Kang, como alternativa para pouso e decolagem dos aviões militares. Essa é uma alternativa para o aeroporto militar Tengan Air Base. Então, se eles precisarem utilizar essa estrada ali para pouso e decolagem de aviões, eles têm a conversão rápida e aí tudo é transportado para lá, torre de controle, estrutura para ajudar nos aviões. Outro lugar é na Estônia. Durante a operação Saber Strike entre 2016 e 2018, os Estados Unidos pousaram com um A-10 Thunderbolt lá numa estrada nesse país. Os americanos fizeram vários exercícios de pouso e decolagem na rodovia Jagala-Karavet, lá na Estônia. Na Finlândia também tem esse tipo de exercício, só que no caso desse país, o trecho de estrada é mais curto, em torno de 800 metros, para a operação de aviões STOL, de decolagem e pouso curto. Aviões com essa capacidade, por exemplo, lá dos finlandeses, e também o Saab JS-39 Gripen, o mesmo utilizado aqui pela Força Aérea Brasileira. Mas tem outros lugares dentro da Finlândia que são feitos exercícios com aviões pousando em rodovias. No exercício Bana 16, em 2016, a Força Aérea Finlandesa operou o F-18, o BAE Hawk, também o Pilatus PC-12 e o C-295M em uma rodovia. E o interessante é que nessa ocasião eles utilizaram um cabo de retenção, que eles mesmos utilizaram em porta-aviões, para ajudar na parada dos aviões. Isso aconteceu inclusive esse ano, em setembro de 2022, na Operação Bana 22, e eles utilizaram de novo o F-18 em operação de estrada. Os alemães, como eu falei no começo desse vídeo, foram pioneiros nessa história de usar a estrada como pista de pouso e decolagem, mas isso aconteceu também nos anos 80. Um exercício militar da OTAN foi batizado de Highway 84, e eles utilizaram aviões como o Tornado, F-16, A-10 para operar nessa pista, nessa operação Highway 84. Outros aviões também foram utilizados e a ideia era ver como que esses aviões poderiam operar em estradas, em rodovias, porque se caso tivesse um ataque soviético que destruísse bases militares ou aeroportos mesmo, eles teriam alternativas para transportar esses aviões para estradas e operar ali das estradas mesmo. A Índia também testou esse tipo de conceito em maio de 2015, lá na autoestrada Yamuna, em Uttar Pradesh. Um determinado trecho dessa autoestrada foi construída uma estrutura que pudesse suportar pouso de avião até de grande porte, como o C-130 Hércules. Nessa mesma região aí de Uttar Pradesh, também outra autoestrada foi utilizada em 2017 para receber aviões como o Sukhoi Su-30. O Paquistão também fez esse teste de usar estradas para receber aviões. No caso, foram utilizadas duas estradas que têm trechos que podem receber aviões para operar caso tiver algum tipo de emergência. E a Força Aérea do Paquistão já até utilizou isso daí, já fez exercícios nesses trechos que tem por volta aí de 2
2.700 metros para operar aviões como o F-7P Super Mushak, também o Mirage 3 e o grandalhão lá, o C-130. Então, claro que esses trechos também foram preparados com concreto, uma base de concreto, para receber o peso desses aviões. Os suecos também já fizeram isso, ainda lá nos anos 50. A Força Aérea Sueca estabeleceu trechos de pista em rodovias para ser utilizado como alternativa para pouso e decolagem de aviões. E essas pistas são utilizadas em exercícios militares lá na Suécia até hoje. Os Estados Unidos também têm esse tipo de operação. Em 2021, eles fizeram o exercício chamado Northern Strike, lá no estado do Michigan. E aí eles fizeram voos com o A-10 e também o C-146. Essa foi a primeira vez que uma aeronave militar moderna dos Estados Unidos pousou em uma rodovia feita para a circulação de veículos terrestres, de carros e caminhões, e não para aviões. Mas existem estradas que são preparadas para receber aviões para resgate, já que a distância para um hospital é muito grande em um determinado ponto de um lugar, então eles fazem esse trecho que o avião pode pousar, caso aconteça alguma coisa ali nas imediações ou até mesmo na própria estrada, justamente para resgatar essas pessoas e levar para um hospital. Aí você vai falar assim, tá, mas por que não faz isso com um helicóptero? Como aqui no Brasil, por exemplo, acontece muito. O problema é que em determinados lugares a distância é muito grande e o tempo de deslocamento de um helicóptero seria muito. Então eles precisam fazer isso com aviões para agilizar esse deslocamento da pessoa que está doente ou a pessoa que está ferida por algum motivo. Esse é o caso de locais na Austrália, que tem pontos muito remotos e tendo um avião pousando numa estrada pode ajudar bastante aquela comunidade, aquelas pessoas que estão ali, que podem ficar mais próximas de um hospital por conta do deslocamento por aviões. A Royal Flying Doctor Service, lá da Austrália, que faz esse tipo de trabalho em estradas de resgate, utilizam aviões como Pilatus PC-12 ou PC-24, Beechcraft B-200 e B-300C. E no Brasil, será que isso acontece? Já aconteceu também, por parte da Força Aérea Brasileira, lá no Mato Grosso do Sul, numa estrada próxima de Campo Grande. Na rodovia MS 080, que liga as cidades de Campo Grande e Rochedo, foi selecionado ali um trecho de 600 metros para operação, para exercícios da Força Aérea Brasileira com o Tucano T-27. Pilotos militares fizeram isso para se preparar para situações de emergência. Foram utilizados 14 Tucanos T-27 do Esquadrão Flecha. Esses aviões são responsáveis pela segurança de fronteira daquela região. E ao todo nessa operação foram mobilizados 70 militares, entre piloto e pessoal de apoio. Isso teve uma cooperação entre a Força Aérea, a Polícia Rodoviária Estadual e também o Corpo de Bombeiros. Bom, então é isso. Essa é a história de rodovias, estradas que são utilizadas para receber aviões para decolar e pousar. Você viu ao longo desse vídeo ficar claro que a grande maioria dessas operações são para fins militares. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixa de sempre curtir esse vídeo. Você curtindo o vídeo, o YouTube vai entender que esse conteúdo é bacana e aí cada vez mais o nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas e muita gente vai conhecer mais sobre a aviação, que esse é o objetivo do Aero por Trás da Aviação. Lembrando da loja do Aero, aeroportrasaviação.com.br, camisetas e outros produtos sempre com tema de aviação. Então vai lá no aeroportrasaviação.com.br, o link está na descrição e também nesse QR Code para adquirir os nossos produtos. Essa comunidade crescer cada vez mais e a gente ter cada vez mais produtos de qualidade, vídeos muito bons, acessos legais para mostrar todo esse universo aeronáutico para você. É isso aí, valeu e até o próximo vídeo.